Bom dia, galera. E aí, beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso assunto de período composto por subordinação. Semana passada nós começamos a falar sobre as orações subordinadas substantivas. Estão lembrados, né? Lembrando ainda que a diferença entre as orações subordinadas e as orações coordenadas está exatamente na relação de dependência ou independência que existe entre elas. Lembra disso, né? Só para a gente recapitular, lá nas orações subordinadas substantivas que nós trabalhamos, eu disse que as orações subordinadas substantivas, elas eram acompanhadas por conjunção integrante. Estão lembrados, não é isso? Nós trabalhamos que as orações subordinadas substantivas, elas são acompanhadas por conjunção integrante. A gente vai falar daqui a pouco sobre as orações subordinadas adjetivas. Só que as adjetivas não são acompanhadas por conjunção integrante, e sim, como aqui diz, por pronomes relativos. Os pronomes relativos são aqueles que se referem ao termo, ao nome anterior. A conjunção integrante, ela liga duas orações, só para a gente lembrar. Quero que ele fale. Só para a gente relembrar. Quero que ele fale. Se eu observar, eu tenho aqui uma oração com um período com duas orações. Eu tenho um verbo aqui, tenho outro verbo aqui. Se eu tenho mais de um verbo, eu tenho mais de uma oração. Então eu tenho um período composto. Resta-nos saber se eu tenho um período composto por coordenação ou por subordinação. Estão lembrados, não é isso? A coordenação diz que as orações entre elas são independentes, enquanto que a subordinação diz que as orações entre elas são dependentes. Então vamos olhar esse período aqui. A oração principal é essa, o quero. Quando eu digo quero, para que essa oração tenha sentido, observem, lindinhos, que ela precisa de um complemento. E o complemento que tem para ela é exatamente outra oração, porque tem um verbo como complemento. Então, se eu tenho duas orações, eu tenho tranquilamente um período composto, como vocês muitos sabem e sabem bem, não é isso? Beleza. Se o período é composto, eu preciso chamá-lo agora ou de coordenado ou de subordinado. Como eu digo quero, mas quero o quê? Essa oração, para ter sentido, depende da seguinte: se eu tenho uma relação de dependência, significa dizer que eu tenho um período composto por subordinação. Resta-nos saber se eu tenho orações subordinadas substantivas, adjetivas ou adverbiais. E aí, eu vou analisar que neste período apareceu este conectivo aqui, olha. O quê? E este conectivo está ligando duas orações. Ui, meus queridos, vamos lá. Se um conectivo liga duas orações, o nome deste conectivo é conjunção integrante. Se eu tenho uma conjunção integrante, eu tenho, portanto, uma oração subordinada substantiva. Mas não vamos mais tratar das orações subordinadas substantivas, até porque estas orações foram vistas na aula passada. Estamos agora tratando, ou vamos começar a tratar das orações subordinadas adjetivas. Adjetivas. Ui, meus queridos, se eu vou falar das orações subordinadas adjetivas, eu vou entender que as orações adjetivas não são mais acompanhadas por conjunção integrante. Isso aí ficou para trás, ficou para as orações subordinadas substantivas. Agora nós vamos ter um outro conectivo que é chamado de pronome relativo. Nas orações subordinadas adjetivas, o que nós vamos encontrar são pronomes relativos. E o papel do pronome relativo não é o mesmo da conjunção integrante. Enquanto que a conjunção integrante liga orações, o papel do pronome relativo é se relacionar ou se referir a um nome. Vamos ver aqui um exemplo prático, só para recapitular ou relembrarmos da função do pronome relativo. Quando eu digo, o livro
que ganhei. O livro que ganhei está rasgado. Eu vou observar que este conectivo que tem várias funções na língua, pode ser pronome relativo, pode ser pronome interrogativo, pode ser conjunção integrante, pode ser conjunção aditiva, pode ser interjeição, pode ser substantivo. A função do que na língua portuguesa é variada. Ele tem várias funções. No entanto, nesse caso específico, este que, observe que quando eu digo o livro que ganhei, este que se refere ao termo anterior, ao nome anterior. Quando o que se refere ao nome anterior, ele tem relação com o seu termo anterior, ele é chamado pela língua de pronome relativo, porque ele se refere, ele se relaciona ao termo anterior. Belezinha? Então, só para lembrar, pronome relativo ele tem relação com o nome anterior. E este pronome relativo no período composto será encontrado exatamente aqui, na oração subordinada adjetiva. Depois de ter massificado essa teoria inicial de que o pronome relativo ele se refere ao termo anterior, ao nome anterior e não aos verbos, porque quem liga orações, quem liga verbos é a conjunção integrante, beleza? Tranquilo? O pronome relativo ele se refere ao nome anterior, ao termo anterior. Então eu vou já entender que dentro do período composto, quando eu tiver pronome relativo, estou falando em orações subordinadas adjetivas. Beleza? Tranquilo? Massa. Vamos lá. Aí ele diz para a gente que a classificação das orações subordinadas adjetivas está aqui no quadro. São elas: restritiva ou explicativa. Como o nome já diz, orações subordinadas adjetivas restritivas são aquelas que restringem a oração anterior, que restringem, que não mostram o todo, que limita a oração anterior. No exemplo dado, antes de mais nada, vamos analisar o quê? Vamos identificar se o que está na função de conjunção integrante ou de pronome relativo, beleza? Lembra, pronome relativo é o termo ou pronome que se refere ao nome anterior, que se relaciona com o nome anterior, beleza? Vamos lá. O homem que, maravilha, tranquilo, resolvi o meu problema. Já estou vendo que este que não está ligando orações, já estou vendo que ele se refere ao nome anterior. E como ele se refere ao nome anterior, ele vai ser chamado de pronome relativo, tá? Já dei nome a ele. Ele é um pronome relativo porque ele se refere ao termo anterior. Massa, beleza, tranquilo. Tá, Flávio, entendi, tá resolvido esse problema. Aí eu vou observar agora que neste período eu tenho duas orações. O homem que ama sofre. Eu tenho duas orações. E vou dividir as orações, vou dividir o período. O que ama é uma e o homem sofre é a outra oração, beleza? Essa daqui, o homem sofre, eu vou chamar de oração principal, tá? Eu vou chamar aqui de oração principal. O homem sofre é a minha oração principal. Mas observe que ele não fala que é todo homem que sofre. Ele não diz que é todo homem que sofre. Ei, menino, se liga. Ele está dando aí uma dica para você, que é muito emotivo. Ele está dizendo o seguinte, que o homem que ama, ou seja, apenas aquele que ama, sofre. Então ele não está dizendo que é todo homem que sofre. Ele está dizendo que é o homem que ama. Então esse que ama restringe, limita a oração principal. Então ele está limitando, ele está restringindo. Então, se essa oração aqui restringe ou limita, eu vou chamar esta oração de oração subordinada. Subordinada porque depende da anterior, depende da sua principal, lembra disso? Subordinada porque depende da oração principal. Subordinada, só que eu não vou mais chamar de substantiva, eu vou chamar agora de adjetiva. Por que adjetiva, lindinhos? Porque tem o pronome relativo. E o pronome relativo, ele é encontrado nas orações subordinadas
adjetivas. Está aqui. Oração, que tem verbo subordinado, que depende da principal, e adjetiva por conta do pronome relativo. Certo? Beleza? Tranquilo. Só que as orações subordinadas adjetivas, como foi dito ali, ela na verdade se divide em duas formas. Ou ela é restritiva, ou ela é explicativa. Nesse caso aqui, como ele está dizendo que sofre apenas o homem que ama, então ele está restringindo a informação, ele está limitando a informação, então o nome dessa oração subordinada adjetiva vai ser restritiva. Então a oração subordinada adjetiva restritiva, ela limita a informação da oração principal. Tranquilo? No segundo exemplo, ou a segunda classificação das orações subordinadas adjetivas, a segunda classificação é que ela pode ser também explicativa. O nome já diz. Se ela explica, ela precisa estar fundamentada numa explicação em relação à oração anterior. Gente, olha o que eu estou dizendo. Esta oração, ela vai explicar a oração principal. Porque quando a gente pensa em explicação, a gente lembra do apóstolo. Porque o apóstolo é um termo explicativo, né? Mas se eu disser assim, ó, presta atenção. Ana, vírgula. Professora de arte, vírgula. Ana, professora de arte, 3 pontinhos. O restante não me interessa. O que eu quero que vocês observem é esse elemento aqui que está acompanhado por meio de vírgulas, está entre vírgulas. Esse professora de arte está explicando quem é Ana? Sim, está explicando. Quando eu venho para aqui, ó, Ana, que é professora, esse que aqui, ele se refere ao nome anterior. Então, se ele se refere ao nome anterior, se o que se refere ao nome anterior, é porque este que é pronome relativo. Mas toda a oração, e quando eu digo toda a oração, é porque tem um verbo aqui, ó. Toda a oração está explicando quem é essa Ana aqui, a Ana que chegou. Quem é a Ana que chegou? É a professora. Está explicando, tá? Mas aqui quando eu digo Ana, professora de arte, chegou, né? Chegou, alguma coisa aconteceu com ela, saiu, não importa. Esse professor de arte também está explicando quem é Ana. A diferença, lindinhos, é que aqui eu tenho que é professora, eu tenho uma oração que explica a oração principal, quem é essa Ana que chegou. Então essa oração que tem verbo está explicando a oração anterior. Então se ela explica, ela não é um apóstolo, porque tem verbo, tem oração. Então aqui eu tenho uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Do contrário, aqui eu não tenho uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Não tem verbo, não tem oração. Como é que eu vou chamar de oração subordinada de qualquer tipo? Não tem a oração. Não tem um pronome relativo para ser adjetivo. Eu tenho apenas uma expressão explicativa, uma expressão que explica o nome anterior. Então, se essa expressão explica o termo anterior, aí sim, aqui eu tenho um simples apóstolo, porque está explicando o termo anterior. Aqui eu tenho uma oração que está explicando a anterior, que está explicando a oração principal. Aí eu tenho uma oração, porque tem verbo, né? Uma oração que tem verbo subordinado, porque é dependente da principal. Adjetiva porque a gente já estamos maduros quanto a isso, né? Já temos maturidade para avançar. Eu vou ter que chamar ela de adjetiva por conta do pronome relativo. Não esquece, o pronome relativo é o que caracteriza a oração subordinada adjetiva. Então se eu tenho aqui, ó, o pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Pronto, tranquilo. Eu sei que é oração que tem verbo subordinada, porque é dependente da principal. E quem é a principal, gente? Se tem uma subordinada, se não é a principal. Quem é a principal? Ana chegou. Ana chegou é a minha oração principal. E que é professora? É a oração subordinada adjetiva explicativa.
explicativa. Oração subordinada adjetiva explicativa. Aí cabe uma particularidade, que é óbvio que nem sempre vai ser assim, né? Mas é comumente assim, vai ter uma particularidade. Há uma distinção, há uma forma de distinção entre as orações restritiva e explicativa quanto à sua composição estrutural. É que, se vocês observarem, normalmente, entre elas isso vai acontecer, é que as orações adjetivas subordinadas, adjetivas restritivas, não são isoladas por meio de vírgulas. Enquanto que as orações subordinadas, adjetivas explicativas, estas daqui, ó, são isoladas por meio de vírgula. Assim como o apóstolo, que também comumente é isolado por meio de vírgula. As orações subordinadas, adjetivas e explicativas, normalmente são isoladas por meio de vírgula. E elas não restringem a informação. Elas explicam. Que quando eu digo que Ana, que é a professora, não está limitando quem é Ana. Pelo contrário, está explicando quem é. Se ela explica, então não tenho noção de limite. Não tenho noção de restrição. E sim de explicação. E aí eu tenho uma oração subordinada adjetiva que não é restritiva. Ui, meus queridos, é explicativa. Beleza? Então, para a gente fundamentar essa teoria, para a gente fundamentar essa ideia, já discutimos aqui as orações subordinadas substantivas, que exercem função sintática em relação à oração principal. E aí ela é acompanhada pela conjunção integrante, que liga orações. E aí as orações subordinadas substantivas exercem função sintática de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto. Nós vimos as 6 orações subordinadas substantivas da língua. Hoje nós tratamos das orações subordinadas adjetivas. Adjetivas, acompanhadas agora não mais por conjunção integrante, e sim por pronome relativo. E o pronome relativo, olha o que é aqui, comumente é ele, tá? Nem sempre, mas comumente é ele. O pronome relativo não tem o mesmo papel, a mesma função da conjunção integrante. O pronome relativo, ele se refere ao nome anterior. Ele se relaciona com o nome anterior. Beleza? Não esquece isso. E aí, se eu sei que tem um pronome relativo, sei que tem uma oração, opa, maravilha, então eu tenho ali uma oração subordinada adjetiva. Resta-nos identificar se essa oração adjetiva, ela dá ideia de restrição ou de explicação. Comumente o recurso visual vai ser marcado pelo uso de vírgulas. Comumente, mas não se limite a isso. Observe a semântica, observe o sentido estabelecido entre as orações. O sentido de restrição significa dizer que eu tenho uma oração restritiva. No sentido de explicação, eu tenho um valor semântico, uma oração chamada explicativa. Mas, como eu disse anteriormente, comumente as explicativas vêm separadas por meio de vírgulas. Então, lindinhos, estamos passeando dentro do assunto orações subordinadas. Já falamos sobre as orações subordinadas substantivas. Passei uma série de exercícios para vocês. Comentei o exercício com vocês. Espero que vocês estejam fazendo em casa para fortalecerem o conhecimento. Hoje nós comentamos sobre as orações subordinadas adjetivas. Falamos que há uma diferença entre a substantiva e a adjetiva. A substantiva exerce uma função sintática em relação à oração principal e acompanhada por uma conjunção integrante. Aqui não. Aqui eu não tenho essa função sintática. E eu não tenho uma conjunção integrante. Eu tenho agora o pronome relativo. Não esquece isso, lindinhos. Não esquece isso. Pronome relativo faz parte de orações subordinadas adjetivas. Vimos as duas, classificamos. Vou passar para vocês, na sequência, uma série de questões sobre as orações subordinadas adjetivas. E vou responder, vou fazer a resolução das questões, vou comentar as questões. E aí vou finalizar as orações subordinadas com as adverbiais. Estas daí, as adverbiais, são 9 que nós iremos ver. Estas estabelecem pela própria conjunção, não vamos ter mais pronome relativo,
mas também não vamos ter mais conjunção integrante. Estabelece na própria conjunção o seu valor semântico, ou seja, qual a circunstância que ela vai expressar, de causa, condição, concessão, consequência, finalidade, proporção, as mais variadas orações subordinadas adverbiais que tem na língua portuguesa. Beleza? Fazendo isso, fechamos a nossa parte de classificação das orações subordinadas adjetivas. Esperem próximas questões e na próxima aula nós vamos finalizar as orações subordinadas para aí sim começarmos as orações coordenadas. Beleza? Galera, mais uma vez, prazerzaço ter trabalhado com vocês. Espero que vocês estejam aproveitando esses vídeos, aproveitando também os módulos de vocês. Façam questões que estão no módulo, façam as questões que eu estou passando para vocês e aproveitem também a resolução, beleza? Um abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.